que eu escrevi, deixa eu ver a data aqui, eu escrevi dia 14 de dezembro do ano de 2014, faz um tempinho já, né? E eu achei esse material e vou presentear os irmãos, aqui eu creio que os irmãos vão gostar. Nós vamos ler da seguinte maneira, nós vamos ler na tradução que nós temos em mãos, e depois nós vamos ler numa outra tradução, ou seja, vamos ler mesmo, né? Vamos nos alimentar mesmo dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus. Começando então no versículo 37, Lucas 11, 37, diz assim: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, versículo 40, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, verso 45, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também. Agora ele está se dirigindo também aos escribas, né? Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. 49. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar.
esta foi uma experiência que Jesus teve com os escribas e fariseus. Algumas palavras que nós encontramos nesse texto, para nós ela não é tão familiar. Então, eu procurando ajudar-nos, eu trouxe esse mesmo texto numa outra tradução, sempre buscando oferecer para cada um de nós uma compreensão melhor do texto. Então eu vou ler novamente esse texto, peço que vocês acompanhem, por gentileza. Se vocês entenderem que devem sublinhar, assinalar, eu digo até que façam isso, porque isso vai ajudar no aprendizado na vida dos irmãos. 37. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, versículo 40, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. 42. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da ruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Note que é para fazer as coisas por completo. 43. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então, verso 45, um mestre da lei disse a Jesus: mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Então havia aqui esta outra classe de pessoas ouvindo também. E Jesus respondeu a eles também: ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com os seus antepassados, com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Versículo número 48. Por isso a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. 50. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. 52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrar. 53. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei
e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Este texto, Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao versículo 54, ele é um texto que, na ocasião, quando eu disse para vocês que escrevi esse material, o título desse material, que é o tema que eu quero pensar com os irmãos, não o tema no sentido de, vamos dizer assim, negativo do tema, mas no sentido de apenas organizar e ter um tema. O tema é: prédica sem prática é politicagem. Prédica sem prática é politicagem. Eu vou entregar aqui para a irmã Sônia, e ela vai com um jeitinho aqui, tendo em vista que nós estamos gravando, ela vai pegar aqui de uma maneira discreta e ela vai entregar para vocês. Eu quero ler com vocês esta meditação e quero fazer algumas considerações, mas muito rápidas, né? Nós já lemos o texto em duas traduções. Eu creio que, tendo a Bíblia nas mãos, né? Os irmãos têm a Bíblia nas mãos. As pessoas que estão assistindo este vídeo, se ainda não têm uma Bíblia, devem ter uma Bíblia. Todas as pessoas devem ter uma Bíblia, precisam de ter uma Bíblia, para não ficar dando crédito à palavra de homem algum. Não é me ouvir e achar que eu estou completo na exposição do que eu estou falando, mas eu preciso de ter a disposição vinda de Deus, onde eu, em primeiro lugar, eu vou orar, vou pedir sabedoria a Deus e vou ler as Escrituras. Não precisa, pode ficar com a irmã. Prédica sem prática é politicagem. Esta meditação, como eu disse, eu escrevi no dia 14 de dezembro de 2014. Qual foi o propósito específico na época? O propósito específico na época estava mais voltado para os intérpretes da lei e não para os fariseus. Mas hoje eu gostaria de usar o mesmo texto, ou esses mesmos versículos, e aplicar para todos, para toda a humanidade, inclusive para a Igreja de Cristo, para você que diz que se converteu, para você que diz que entregou a sua vida a Deus. É para você, você precisa de ser confrontado. Eu preciso de ser confrontado. É uma situação emergencial, é uma situação necessária. Você precisa disso. Este texto, vamos lá: prédica sem prática é politicagem. É um texto muito curto, mas observem o que eu destaco aqui. Primeiro, eu trabalho com Lucas 11:46, que eu gostaria que vocês, ao ler Lucas 11:46, não pensassem exclusivamente em um grupo específico, mas pensassem em toda a humanidade e, de maneira mais direta ainda, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que dizem, ou pelo menos a gente imagina, que tem o conhecimento das Escrituras. O que está acontecendo conosco? 11:46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Vamos iniciar o assunto em referência, destacando que estamos pensando em pessoas que exercem uma liderança, principalmente pastores de igrejas.
Mas como eu disse agora, eu estou fazendo uma observação de que eu não gostaria que se pensasse só em pastores de igreja, mas se pensasse em todas as pessoas, porque numa igreja não é só o pastor que ensina, né? Nós temos líderes na igreja que ensinam e temos membros que também ensinam. Prédica, ação de comunicar, informar, orientar, sermão, pregação, etc. Prática, execução do que foi entendido. Entendemos alguma coisa e devemos imediatamente colocar em prática. Politicagem, querer agradar e satisfazer os desejos das pessoas, o que nem sempre é possível, pois o Evangelho de Cristo é um confronto com o pecador, e aqui todos estão incluídos, de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram. Nós não vamos encontrar nenhuma pessoa que foi formada em medicina, ou uma pessoa que foi formada em uma outra área de direito, ou numa outra área da vida secular, não vamos encontrar esta pessoa acertando em tudo, porque ela é pecadora, e ela vai continuar assim até o dia da sua morte. Ela pode ser uma pecadora regenerada quando ela confessa Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Ela então passa a ter o direito, pela palavra de Deus, a morar no céu, direito esse concedido por Jesus e pela graça, nunca pelos méritos, jamais pensarmos nos méritos. O que vemos em nossos dias é um ensinamento hipócrita, onde muitos procuram apenas se beneficiar, manipulando as pessoas, apresentando textos que as iludem. Raramente você vai encontrar líderes, principalmente da televisão, que estimulam, que incentivam as pessoas que estão assistindo seus programas a se dedicarem à leitura da Bíblia Sagrada. Raramente você vai ver esta liderança, essas pessoas, esses nomes que estão em evidência na sociedade, a mostrar que é eles que têm a resposta para aquelas situações. Isto é pecado, isto é grave, isto é demoníaco, e nós temos que ter coragem de falar isto. E eu estou gravando esse vídeo com este propósito até, de que alcance outras pessoas e que elas enxerguem que eu e você sejamos pessoas que estimulem a pessoa, a própria pessoa, cada pessoa, a ela mesma a conhecer o Deus Todo-Poderoso através da revelação das Escrituras. Estimular a pessoa, incentivar a pessoa a ler a palavra de Deus, a buscar. O apóstolo Paulo, interessante esse texto que eu vou citar agora, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, uma igreja que ele ainda não conhecia, ele disse essas palavras, Romanos 2:21, ele disse assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Note que as palavras do apóstolo Paulo se você está pregando para ser feito algo, você precisa de estar praticando este algo, senão você não pode continuar pregando. Se você diz que não se deve furtar, então você não pode furtar também. Então a Bíblia nos leva para uma direção de que nós devemos ser os exemplos. Creio que devemos voltar ao texto base e observar com atenção a expressão de Jesus quando disse: ai de vocês também, intérpretes da lei, ai de vocês também que ensinam. Ao ensinar as pessoas, eu preciso de olhar para a minha própria vida e diante daquela pessoa que eu estou ensinando,
ter a coragem de dizer para ela que eu passo pelas mesmas dificuldades, que eu passo pelas mesmas lutas, que eu também choro, que eu também sofro, que eu também tenho angústia, que eu também, dado momento, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Eu devo parar com esse negócio de que eu determino, eu faço, é isto, aquilo. Isto não é de Deus, isso não é de Deus. A parte do homem é confessar o seu pecado, é arrepender-se. 1 de João 1,9 vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João 1,9. Convido você, pastor ou líder de alguma igreja ou congregação, ou um membro de uma igreja, a pensar e a refletir se a prédica tem sido acompanhada da prática, pois do contrário, tudo não passará de politicagem. Lembre-se, prédica sem prática é politicagem. Eu quero encerrar a minha fala com uma experiência dessa semana, e certamente nessa experiência eu vou me tornar aqui um pouco mais, vamos dizer, mais molinho, mais sensível. Saindo de um supermercado essa semana, chegando ao carro para abrigar os alimentos, colocar os alimentos dentro do carro, eu me deparo com um outro carro ao meu lado, e uma senhora que eu estou deduzindo, eu não conversei, eu estou deduzindo que ela seria a mãe, e uma outra senhora que eu estou deduzindo que seria a filha, e as duas ali numa faixa etária, a filha talvez 40 anos e a mãe talvez 70 anos, 65 a 70 aí nessa casa. O cabelo dela todo branquinho, dessa senhora, e elas estavam acomodando também os alimentos que elas compraram dentro do carro, tudo acontecendo assim simultaneamente. O que eu estava fazendo, elas também estavam fazendo. E chamou minha atenção, não sei porquê, de quem seria o motorista. E a minha surpresa foi de que a senhora, que eu estou deduzindo como mãe, ela era motorista. E ela entrou no carro, estava lá se ajeitando, e eu também, tudo que eles estavam fazendo, eu também já estava dentro do meu carro, eu também estava me ajeitando. E aí tirei a minha máscara, ela também tirou a dela, e eu estava olhando para ela, não sei porquê, são coisas que acontecem na vida da gente. E aí eu resolvi, não tenho muito essa prática, mas resolvi abaixar o vidro do lado do passageiro, simultaneamente, do meu lado e do lado do passageiro, para entrar a ventilação. E assim que eu abaixo o vidro, essa mulher olha para mim, e eu olho para ela, e ela sorri. Um dos sorrisos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Aquela senhora, eu vou usar o número de 70 anos, só para eu trabalhar aqui, e ela sorriu para mim. O sorriso dela trazia paz ao meu coração. E ela, após o sorriso, ela olhou para mim, sorriu e disse: tudo bom? Mas numa elegância, num gesto gostoso, um tudo bom que, sabe que é um copo de água fresca quando a gente oferece para alguém que está com sede. Eu não estava com sede, mas ela ofereceu aquele sorriso, tudo bom? E eu falei,
tudo bem. E a senhora? Está tudo bem? Ela, tudo bem. Esse cumprimento gostoso, pacífico, assim, como se o mundo tivesse deixado de existir, tivesse só eu e ela nos cumprimentando ali, aquela que seria, digamos, a mãe para mim. E aí eu falei, a senhora vai sair primeiro, porque os carros estavam bem pertinho. Ela falou, não, você primeiro. Aí eu saí. E assim que eu saí, irmãos, dentro do carro, não digo que eu dei um grito, mas eu falei em voz alta que eu mesmo ouvi, para mim mesmo. Eu falei, Fernandes, você precisa aprender mais. Você precisa aprender mais. Meus irmãos, nós temos que aprender mais. Um sorriso, um gesto, uma atenção fez diferença no meu coração. Eu cheguei em casa, contei rapidamente para minha esposa, vibrando, que eu conhecia essa senhora, eu não sei o nome, conhecia os irmãos dele, né? Eu a vi à distância. Ela me fez bem, e eu estou agora falando para vocês. Nós podemos fazer bem para a humanidade, com um sorriso, com uma atenção, com um gesto. Viver na prática. Prédica sem prática é politicagem. Que Deus nos ajude.